Boa noite, meu nome é Caio Boa noite, meu nome é Maria Isabelle. e estamos aqui para mais um Juridicando. Hoje estamos aqui com a presença do ilustre Silvio Luiz Almeida, que tem um currículo invejável. Eu vou ler aqui porque ele é tão grande que eu posso até me perder. Ele é graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana de Mackenzie, tem mestrado em Direito Político e Econômico pela mesma instituição, tem doutorado em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, a USP, e pós-doutorado em Direito da Economia, entre outros currículos, né? E então ele é uma grande autoridade do direito e nós trouxemos ele aqui para conversar um pouquinho sobre o que ele pensa, sobre o direito, sobre o que é a justiça, sobre várias áreas do direito. Eu queria deixar uma pergunta antes dele prosseguir. Silvio, o que te levou a construir um currículo tão grande e o interesse pelo direito? Boa noite, Caio. Boa noite, Maria. Muito obrigado pelo convite. Sou imensamente feliz por estar aqui hoje. Respondendo essa primeira pergunta do Caio, pontuo que o meu currículo foi em busca de fato da justiça social das minorias, tentando entregar à sociedade o que de fato deveria se ter, que são os direitos e garantias. Então, me aprofundando na filosofia, compreendendo que o direito ele tem que abarcar todos, como o direito de uma sociedade por inteiro, foi isso que me fez, ainda almejo hoje em dia, através dos meus livros, das minhas literaturas, a compreensão de que o meu tema maior, que é o racismo, ele venha de fato ser um produto estrutural da sociedade e esse produto é elevado através da falta de justiça. Pontuando o que o Silvio falou, eu queria fazer uma pergunta para você. Justiça com J maiúsculo ou minúsculo? É um questionamento muito válido, mas compreender que a justiça ela é para todos e que ela não alcança a todos, há uma distância, e essa dicotomia ela é válida quando nós olhamos, por exemplo, para as prisões. Quando falamos às pessoas que estão privadas de liberdade, compreendemos que a maior parte são negras. É uma população que ela não conseguiu ali se desenvolver. É como um dos filósofos que eu embaso as minhas pesquisas, que pontua que esse racismo, que esse conteúdo que é tão sensível, ela é contraposta por Luke quando ele pontua que nós nascemos com uma tábua branca e rasa e à medida que nós crescemos, medidas são nos impostas. Medidas estas que de fato são institucionais. Instituições que moldam a nossa perspectiva, que moldam o nosso padrão de vida, que moldam o nosso pensamento. E essa busca pelo pensamento é um ensejo para que elas, de fato, continuem no poder. E há a diferença de quem manda e de quem obedece. E os que, de fato, vão contra o sistema sofrem sanções. Muito interessante esse ponto que você trouxe, Silvio, que é um ponto que nós que trabalhamos na área do direito estamos sempre em busca de uma resposta, que é a questão da justiça, que vem sendo debatida desde os filósofos socráticos e em toda a história da humanidade. Até hoje não existe um consenso 100% comum do que é a justiça, né? Então eu gostaria de perguntar aqui para uma mente brilhante, uma pessoa estudada, uma pessoa que tem um alto currículo, qual a definição que você tem de justiça numa sociedade ou no meio? O que é a justiça para você, Silvio? A justiça para mim é voltar para a Constituição e olhar que a demanda de leis e normas constitucionais foram vistas, revistas, constituídas e nada foi tão segregado quanto de fato as leis ali tornaram. Porque buscaram uma igualdade tendo em vista que todos nós partimos do mesmo ponto de partida, o que é irreal. Então, o meu trabalho, o meu conceito de justiça é trabalhar com a equidade, tratar os iguais na medida das suas desigualdades, os iguais na medida da sua igualdade, em cada medida, em cada composição. Compreender que essa sociedade, ela nada mais é do que um vínculo de multiplicidade. São fatores externos, internos, intrínsecos de cada indivíduo que perpassa um poder de escolha e que o Estado hoje delimita como certo e errado apenas pela cor de pele, pela sexualidade, pelo gênero. E isso faz abarcar o conceito de justiça, uma justiça que ela é finita, onde nesse meio termo ela se perde e ela torna apenas um contrato que muitas vezes você não assina, mas você aceita, e se não aceita, você sofre penalidades. Muito bem, seguindo a pergunta do Caio sobre o que é justiça, eu queria perguntar para você como você enxerga hoje o racismo
na nossa sociedade? O racismo nada mais é do que vinculado a 3 teorias. A teoria fundacionista psicológica, onde trata esse indivíduo com uma deficiência, ou então com um ato de desordem, e essa desordem é tratada através de estudos e auxílio psicológicos, como psiquiatras e psicólogos. Há uma teoria que trata de um racismo estrutural, que é aquilo que nós vivenciamos hoje na sociedade, que é aquilo que é imposto, que é aquilo que é diferente de algo heteronormativo é tratado como psicológico, então psicossomático. E quando nós falamos de uma terceira teoria, temos o viés das instituições. Como já falado anteriormente, as instituições hoje têm o poder de moldar, têm o poder de concentrar e têm o poder de alterar, não somente o comportamento, o indivíduo por inteiro. Isso faz com que nós aprendamos a ser racistas e não nascemos racistas, seja ele no gênero, seja na sexualidade, seja na afetividade, seja ele no complô que ele tem de multiplicidade. Então, esse foi o Silvio, ele trouxe aqui perspectivas bastante relevantes para a sociedade, como a justiça social. Ele perpassou por conceitos da mais alta filosofia, como a equidade, que vem de Aristóteles, as instituições totais, como Foucault. Então, nós podemos ver que ele é uma pessoa altamente capacitada. Então, eu deixo aqui mais uma pergunta aqui para o Silvio. Não quero te deixar em nenhuma calça curta, mas é uma pergunta que nós sempre temos, que é: você tem algum meio da gente conseguir regularizar a sociedade em forma de acabar com esse racismo, ou é algo que já está intrínseco à sociedade, independente do que a gente faça? Podemos olhar, Caio, como 2 viés. Novamente, o viés da instituição. Então, se por algum acaso nós abolirmos, nós temos a compreensão de que nós não teremos mais esse tipo de comportamento. E outro viés que vai ser regular, ou então com fomento de fiscalização, seria a melhoria das instituições. Tão logo isso é tão distante de nós, porque a sociedade ela não está preparada para lidar com o diferente. A sociedade hoje ela não está pronta, não está preparada para lidar com o diferente. Isso são em vários âmbitos. Nós temos o âmbito da religiosidade, temos o âmbito da intolerância, temos o âmbito daquilo que nós acreditamos sem ser a religiosidade, e temos aquilo que é pregado aquilo que é o certo, que é errado, e voltado para uma norma que é diferenciar as pessoas pela sexualidade, tão pouco quanto a cor de pele, é discriminar, entender que as pessoas são menores ou piores apenas por aparentar ser. Então, que crime hoje nós temos de sermos ou então nascermos negros, pretos, tisão? É o tipo daquilo que traz um confronto social muito grande. Entender, e quando olharmos uma pessoa negra, uma pessoa de cor, numa alta patente como a minha, é confrontar de várias formas. E esse confronto ele não vem agregado geralmente de situações favoráveis. São geralmente situações bem peculiares e que de fato tiram o nosso sonho. Apenas complementando o que o Silvio falou, né? Essa realidade da gente não conseguir lidar com o diferente, ela é tão real pela nossa história, que nós tivemos que criar uma área da ciência apenas para estudar o diferente, que no caso é a sociologia, que por muito tempo foi vista com maus olhos, porque nós víamos o diferente como algo mal, como algo nocivo. Mas nem sempre o diferente é nocivo, é apenas diferente. Então a sociedade ela carrega isso consigo durante a história. Então esse contato com o diferente como nocivo, ele é presente na nossa sociedade, ainda mais no Brasil, como aconteceu com os portugueses aqui em 1500. E eu queria fazer uma pergunta aqui para o Silvio, que é de filosofia, mas é pertinente ao tema. Como é que ele enxerga que a sociologia e a filosofia contribuem para que a gente consiga olhar o diferente sem tê-lo como algo nocivo, e sim como incluí-lo no nosso meio social, de maneira que todos possam conviver, onde cada um tenha seu direito à liberdade individual e coletiva? É uma pergunta bem complexa, Caio. Compreender que são 3 áreas da sociedade, que estuda a sociedade, está para a sociedade e compõe a sociedade. Mas é compreender que são áreas que perpassam por uma sociedade que é enviesada. Então, a sociedade brasileira é diferente da americana, é diferente da inglesa, é diferente da africana. É compreender que esse estudo da massa é voltado, de fato, para um âmbito social, mas um social que de fato seja prático.
um social não distante, como foi constituído alguns acordos internacionais para a garantia, por exemplo, de direitos fundamentais. Direitos esses fundamentais que deveriam ser abarcados por todos, mas foi necessário um acordo para dizer que não podemos mais matar, ou não podemos mais ceifar vidas só por conta da cor da pele. Ou quando cria-se a PL, ou quando cria-se a lei que favorece, na verdade, que dar o direito à garantia, por exemplo, Maria, às mulheres, da igualdade salarial, compreendendo essa dificuldade que é fazer o mesmo trabalho, tendo a mesma carga horária e ainda assim receber menos porque é mulher, sabendo que hoje ainda tem todo um vasto currículo, toda uma norma que te faz ainda planejar ter um filho e desse filho cuidar de uma casa. Foi comprovado por alguns estudos que a mulher ela passa mais de 20 horas semanais dentro de casa, faz atividades corriqueiras do lar, fora ainda ter que se especializar, correr atrás de uma carreira, buscar um desenvolvimento profissional. E isso é compreender que a sociedade está em constante mudança. E essas 3 áreas, elas precisam reafirmar. E através de ações afirmativas, creio sim, Caio, que é interessante e que seja um ponto-alvo, não penso que é um ponto de chegada, mas é um norte, para que a sociedade possa se levantar, de fato, como uma massa. Compreendendo a segunda pergunta dentro da primeira, é que há essa dificuldade da sociedade entender e reafirmar para si, assim como tomar para si, ei, a luta é minha, ei, eu preciso ir para a rua, eu preciso lutar por aquilo que é meu. E mesmo que não chegue, você precisa lutar por aqueles que virão. Porque não diferentemente, leis, assim como cotas foram criadas particularmente as cotas raciais e agora eles querem desenvolver as cotas sociais, não sei se vocês têm esse conhecimento, mas é para tentar abolir aquilo que já foi concretizado, compreender que as universidades, as instituições, elas não querem, elas não almejam as pessoas de cor, porque mancham, né, a roupagem de uma instituição, mancham e não significa... O não estar ali significa a nata, significa um proletariado, significa reafirmar o heteronormativo. E dessa forma nós não temos uma representatividade assertiva da sociedade, porque a nossa sociedade ela é pluriversal, ela é pluriética, ela é pluriétnica, ela é pluri no sentido da diversidade. E eu preciso engajar isso na universidade, por exemplo, porque é lá que saem os doutores, lá é quem sai a nata que vai comandar toda a sociedade. Então, essas 3, não posso dizer e afirmar com toda a veemência que é o pilar, de fato, da nossa sociedade. Um pilar que faz alterar e modificar à medida que, de fato, é necessário, mas desde que a sociedade ela possa participar, ela possa tomar para si como regra. E isso faz, sim, de fato, toda a diferença. Bom, Silvio, eu queria fazer uma pergunta para você agora. Eu gostaria de saber como você enxerga, né, no direito, a relação da sociologia com a filosofia. Mais uma pergunta complexa, porque a filosofia é aquilo que detém todo o conhecimento, todo o cunho para, de fato, envolver uma sociedade. Sim. Cada sociedade, ela advém de uma filosofia de vida, né? Como já foi falado, os continentais, a diferença, de fato, de tradição, ela é modificada à medida que nós encontramos povos distintos. E aqui no Brasil nós temos, né, como os quilombolas, os povos de matriz africanas e entre outros. Então, cada um tem uma filosofia de vida. Quando eu falo da sociedade, eu falo e reafirmo que é o estudo, de fato, da ciência, né, da ciência que estuda a sociedade, os compilares que ali vai ter. Quando eu pontuo o direito, eu estudo já de uma forma globalizada, verticalizada, que é o estudo do fato social, o porquê o indivíduo faz, o porquê ele não faz, o porquê ele deve fazer e o que implica a não obrigação de fazer. Nisso, nesse cunho político, social que nós podemos abarcar, é entendido como uma relação e também um tripé para normas, né, garantias, direitos e deveres. A grande dificuldade é tentar formular sem eles. Como é que eu consigo formular normas, garantias e deveres sem entender qual a necessidade daquele povo? Quando o povo de matriz africana vai entrar em cunho religioso, geralmente ali tem a entoada, tem os cantos, tem as provocações que são dadas da religião e é vista com outros olhares.
Então, como eu consigo garantir sem saber a perspectiva de cada religião, de cada povo, de cada cultura, voltado para aquilo que é proposto pelo direito, deveria-se ser um direito individual que a gente tira um pouco de nós para que o Estado possa contribuir, possa garantir para nós. É bem um tripé, tudo é formulado em um tripé. Entretanto, hoje nós temos uma política afirmativa ao contrário, uma política afirmativa da necropolítica, no sentido de que é matando que eu tenho a ordem, é matando que eu possuo e tenho direito, um viés mais máximo da sociedade. Às vezes a liberdade de expressão é confundida com o direito de fazer sem que possa ter esse direito ambiguamente tido. Então, para que eu possa ter o poder sobre aquela massa, eu não consigo mais perpetuar o meu querer, eu preciso impor. E essa ação impositiva, ele faz com que todo esse tripé que foi falado, sociologia, antropologia, filosofia e a busca do direito como estudo fim, ele seja modificado, porque ele nunca vai atingir aquela sociedade. E é o que eu trago nos meus estudos, que essa necropolítica, ela é tão afirmativa e tão feroz ao mesmo tempo, que as pessoas têm medo das instituições. Um grande exemplo é que os policiais, ao abordarem pessoas, e quando elas são ditas como negras, eles têm um comportamento enviesado enquanto para a abordagem com as pessoas brancas. E quando questionado, eles pontuam, são vagabundos, são gente de rua, não merecem um respeito. Então, se eu não consigo ter um respeito mútuo de indivíduo para indivíduo, como o Estado ele é garantidor? Como ele me contradiz que minha liberdade, uma parcela da minha liberdade, pode ser dada, pode ser cedida, se ele não faz a obrigação de ser dele, que ele foi constituído para ser? Então, gente, esse aqui foi o Silvio Almeida. Foi um papo muito proveitoso, onde trabalhamos temas como a justiça social, o racismo na sociedade, a relação entre filosofia, sociologia e o direito. Mas, infelizmente, nós vamos ter que terminar aqui. Se eu pudesse, eu ficaria horas escutando esse grande doutor do direito e da filosofia. E é com imenso prazer que eu agradeço pela presença dele, agradeço a todo mundo que está nos assistindo. E é isso aí, gente. Obrigado, Caio, pelo convite. Obrigado, Maria, pelo convite. E aqui fica a minha sugestão de leitura para vocês sobre o racismo, que é esse viés contemporâneo, um viés que precisa ser estudado e modificado com algumas obras que eu tenho disponíveis que eu posso deixar aqui no podcast. Muito obrigado. Tchau, gente. Eu queria agradecer ao Silvio pela contribuição, pela participação dele aqui com a gente. E parabéns, você é brilhante, você foi brilhante com as suas respostas e desejo muito sucesso. E quero agradecer a todos vocês que assistiram ao nosso podcast. Até a próxima!